Se você usa a internet regularmente, provavelmente você já ouviu falar de uma franquia chamada Dark Souls. Ela é muito hypada, principalmente pela sua dificuldade muito alta. Imoral, tô desviando, velho, tô desviando essa merda. E também por ter criado o subgênero Souls-like, que começou em 2009 com Demon Souls. Esse gênero veio principalmente para mostrar que jogos difíceis podiam ser bons e justos, e conseguiu muito bem, mas não com Demon Souls e sim com Dark Souls em 2011, que foi o jogo que popularizou esse subgênero. E com todo esse sucesso, a From Software viu essa oportunidade e decidiu fazer Dark Souls 2 em 2014. Nessa época, o diretor de Dark Souls 1, o Miyazaki, ele estava trabalhando em Bloodborne, então por isso que Dark Souls 2 é dirigido não pelo Miyazaki, mas sim pelo Tomohiro Shibuya, esse nome aí. Então, desde já dá pra gente imaginar que DS2 e DS1 ia ter uma diferença considerável, já que quando você troca o diretor de algo, a visão que aquele outro diretor tinha vai se perder um pouco, já que é outra pessoa que vai ter outra visão de como fazer um Souls-like ser bom. Então, desde já dá pra gente imaginar que ele é um jogo super diferente. Então, por ele ter suas peculiaridades, ele acaba sendo o irmão odiado da trilogia. Antes de eu realmente falar sobre o jogo em si, eu quero falar antes que Dark Souls 2 teve duas versões. A original de 2014 e a Scholar of the First Sin, que foi um ano depois de lançada. Elas são basicamente a mesma coisa, o que muda é só a posição de alguns inimigos e itens, mas é praticamente a mesma coisa. Então, só pra deixar avisado, aqui eu vou estar analisando com base é a Dark Souls 2 original, porque é a que eu tenho na Steam. Mas tá, pra não ficar tão confuso, eu decidi fazer uma lista do que faz Dark Souls 1 ser um ótimo jogo. É só pra gente tentar correlacionar com Dark Souls 2 e ver porque o pessoal odeia tanto esse jogo. Tá, vamos lá. Level design orgânico, NPCs marcantes, bosses marcantes, dificuldade justa e áreas abertas. Dark Souls 1 tinha um level design que era quase que perfeito. Por quê? Porque cada área ela se interligava muito bem. Era muito da hora você se sentir tá no mundo, abrir uma porta e tá no outro local que você já tinha visitado. As áreas se interligarem perfeitamente fazia o mundo ser muito orgânico e parecer realmente vários reinos que se interligam. Ele é um jogo semi-aberto, mas por causa do ótimo level design, dá pra você considerar ele quase que um mundo aberto. Então ele conseguiu muito esse feito de ter uma direção tão boa que conseguisse fazer essa sensação no player de sentir que realmente tá num local que pode existir. Só que no Dark Souls 2, ai meu Deus, bora lá. O diretor, ele não prezou pelo realismo das áreas, então você pode estar numa área e ir pra outra totalmente diferente. Por exemplo, no Dark Souls 1, você descia uma escada gigante e chegava naquele local de lava lá. Então é entendível ele tá abaixo de tudo porque tem lava e não fazia sentido se ele tivesse acima de alguma área. Dark Souls 2, você chega numa área de veneno, olha pro céu e o céu não tem nada, é só nuvem, beleza. E daí você chega no elevador mais pra frente, nesse mesmo canto de veneno, ele sobe simplesmente milhares de andares e te deixa num castelo lotado de lava, sendo que no céu não tinha nada. Eu sei que parece ser bobo, mas essa coisa de ser realista era o que fazia Dark Souls 1 ser muito bom. E eles simplesmente não deram atenção pra isso no DS2. Ele era menos caprichado no level e em como eles se interligam. É muito difícil você ver um backtrack no 2 tão bem usado quanto no 1. Tá, o segundo ponto é os NPCs marcantes. Aqui eu vou dar ponto pro Dark Souls 2. O Dark Souls 2 realmente tem NPCs muito bons. Não tantos quanto o 1, porque no 1 você tinha o Solaire, você tinha o Iron Tarkus, tinha o Cebolão, tinha o Patches, né, o famoso e desgraçado Patches. Mas não deixa de ser verdade, Dark Souls 2 tem NPCs muito marcantes mesmo assim. Tem a Lucatiel, o Benhart, a mercadora véia lá que vende as pedras. Então isso eu posso dar um ponto pro Dark Souls 2, porque ele conseguiu fazer muito bem, não tanto quanto um. Mas eu acho que a gente não pode cobrar isso do Dark Souls 2, porque você rotular o que tem carisma ou qual personagem tem mais carisma envolve muito mais do que só opinião pessoal. Envolve sua experiência que você teve jogando o jogo, envolve o tempo que você jogou, né, a época que pode ser um pouco mais marcante pra você. Então, nesse ponto, eu dou pra Dark Souls 2, lá ele 1000 vezes. Outro ponto é os bosses marcantes. No 1 a gente tem diversos, a gente tem o Ornstein, puta merda. O Ornstein e o Smough. A gente tem o Artorias, a gente tem o Sif, tem um Capra-Demon, que é um boss muito fácil, mas ele ficou famoso por ser o boss mais merda da Dark Souls 1. Mesmo assim, é marcante. E no 2 a gente tem um problema. Por quê? Porque Dark Souls 2 tem no total 42 bosses. E
só 6 conseguem ser marcantes. Tem muito boss que é só inimigo comum com uma barra gigante de HP. Não tem mais aquela sensação de você entrar no boss e ficar com medo, porque a maioria é só muito fácil ou muito sem graça, muito sem sal, sem carisma. Não tem aquela pitada de especial que Dark Souls 1 tinha nos bosses. E sim, Dark Souls 1 tinha muita boss battle que era descartável, mas pelo menos o design dela foi pensada para transmitir algo, para significar algo no final das contas. Já no Dark Souls 2 a gente tem boss battles incríveis como vários ratos, os esqueletos. Também temos a aberração gorda genérica. Nossa, que bagulho feio da porra. Temos também o incrível sapo fimose. E por último, mas não menos importante, Rei dos Ratos, que é uma reskin do Sif. Sim, eles pegaram um boss que todo mundo ama do DS1 e fizeram a reskin dele com a lore merda, uma boss battle merda e um design merda. Dark Souls 2. Só que, vamos ser justos, pode ter muito boss horrível, mas quando Dark Souls 2 acerta, ele consegue fazer as melhores boss fights da série. A gente tem o Cavaleiro do Espelho, tem o Demônio da Fornalha, que é um boss muito legal. Também tem os boss da DLC, que o pessoal fala que é as melhores DLCs do Dark Souls, tá no 2. Eu não posso falar muito porque eu não joguei, mas eu vou jogar elas em live, inclusive me segue aí na Twitch que eu vou jogar elas então. E até no jogo base a gente também tem bosses da hora, como o Lost Sinner, o Velstart, o Perseguidor, que é o segundo boss do jogo, e ele é um boss muito da hora, ele combina com Dark Souls. Então eles conseguiram acertar por mais de muitas cagadas, o que demonstra que eles realmente se arrependeram dos seus atos e tentaram se redimir, fazendo essa quantidade de boss fight muito boa que consegue ser uma das melhores da série. Mas mesmo assim não justifica a quantidade de lixo que tem nesse oceano do Dark Souls 2, então não dá para dar esse ponto pro jogo. Seguimos para a próxima. Só que saindo desse ponto, a gente tem a dificuldade justa, que aí a gente vai entrar no ponto complicado. Primeiro que quando você morre no DS2, a sua vida vai diminuindo. Tipo, tu trava no boss e é punido por travar no boss. É uma coisa muito tosca de design que pra mim só reforça o quanto esse jogo tenta ser mais difícil de qualquer forma do que um. E é bem nada a ver na real, tipo, você tem que usar um item pra conseguir voltar a sua vida a barra toda cheia. E sei lá, mano, eu nunca vi sentido no porquê fazer isso, punir o jogador por só tentar jogar o jogo, eu não sei, mas tem gente que gosta, não curta esse bagulho aí. Também tem a tosqueira que fizeram de o personagem beber o Ertus, parecendo que tá bebendo uma cachaça. Bebe! Bebe! Tipo, ele só demora muito para tomar o suco e isso deixa o combate muito mais lento, muito mais chato de você lutar. Mas em contraponto, eles inventaram a Joia da Vida, que é uma pedra que você consome e você consegue andar enquanto tá consumindo, só que vai curando sua vida aos poucos. Que eu acho que foi realmente uma adição legal que faz você, no meio da batalha, escolher entre tomar o Estus, que demora um ano pra tomar, ou usar a Joia, que regenera mais lento. Não só isso, mas a From Software, por algum motivo, fez todo um atributo pra você tomar Estus mais rápido e conseguir ter mais invencibilidade no seu rolamento. E eu nem preciso dizer o quanto que isso é estranho. É um absurdo você ter que upar um atributo só pra curar mais rápido. E também esse bagulho da sua esquiva ser mais eficiente não funciona tanto, porque no começo do jogo você tá muito fraco e no final você tá muito forte. Inclusive, por causa desse atributo, a hitbox do jogo ficou muito bugada, justamente porque tem alguns ataques de alguns boss que são lentos ao ponto de ser mais lento que a sua esquiva. Então mesmo que você esquiva, você toma dano. E isso é muito tosco, velho. Calma. Só bater aqui. Não, tá suave na real, acho que eu consigo. Não. E claro, né? Vamos lá. Dark Souls 1, ele é muito bom por causa do posicionamento dos inimigos. Os inimigos são muito bem posicionados pra você não perceber eles te pegam de surpresa. E é por isso que grande parte dos mapas te marcam, porque você tem que decorar aonde os inimigos estão pra realmente matar eles. No Dark Souls 2, eles só desistiram de fazer isso e spawnaram um monte de inimigos em seu local. E não que esse jeito de flodar de inimigo seja ruim,
Não, é bem de boa até, ignorável, mas o problema é que é decepcionante para caramba, visto que no Dark Souls 1 eles tinham todo um cuidado com o level design e nesse parece que eles só tacaram dane-se e só apertaram Ctrl C, Ctrl V no mapa. E claro, as áreas abertas. Dark Souls 1, como eu falei, ele é um jogo entre aspas linear, porque ele não é um mundo aberto, mas ele consegue ter áreas muito da hora de explorar por ser muito abertas e terem vários caminhos. Dark Souls 2 é só uma linha reta, tipo, vários lugares são só uma linha reta com um monte de inimigo pra você matar. Não tem aquele fator exploração, não tem aquele fator de você entrar em um caminho alternativo pra pegar um item, não, é só linhas retas com inimigos e itens jogados no meio. Não vou dizer que não tem exploração, na real tem, mas ela é muito mais arcaica. O que eu sinto é que eles acabaram deixando demais de lado o fator exploração e investiram mais em ondas e ondas de inimigos na sua frente. Inclusive tem uma área que é Shrine of Amana, que é literalmente só um mapa, que é uma linha reta cheio de inimigos spawnados no local. É um monte de mago que fica atacando magia em você, você tem que passar. Não tem nada, é só uma linha reta com inimigo. Mano, what the fuck, os caras estavam com preguiça de fazer o design desse bagulho? Cadê aquele local em Anor Londo que você entra e tem um monte de sala com Black Knight e você tem que explorar cada uma pra descobrir a saída? Cadê aquela exploração orgânica que te dá vontade de realmente explorar e te recompensa por isso? Você explorar um castelo inteiro e ainda no final tem que lutar com Ornstein e o Smough, que é tipo o boss mais incrível desse jogo. O que eu sinto é que Dark Souls 2 ele pegou todo o significado que o Miyazaki deu ao mundo, a dificuldade e a tudo que tem em volta do Dark Souls 1 e só interpretou no sentido literal a coisa. E é por isso que muita gente fala que Dark Souls 2 é muito superficial, as áreas são muito artificiais, é um jogo muito genérico, por mais de não concordar com essa frase. Só que a grande verdade é que Dark Souls 1 ele criou uma identidade em cima de um mundo sombrio, de um mundo melancólico, que os NPCs não têm nenhuma esperança e você é só mais um. E Dark Souls 2 não é isso. As áreas, por exemplo, são muito mais claras. A vibe que você sente é totalmente diferente do Dark Souls 1. Só que eu acho o jogo legal, eu acho o jogo divertido. Inclusive, eu acho o jogo mais divertido que Dark Souls 1. Isso porque DS2 tem uma variedade de arma muito maior, o que faz você querer mais jogar o jogo e realmente explorar pra descobrir novas armas e mudar sua build, já que o jogo te dá essa liberdade de você mudar a build e redistribuir os pontos, que é uma adição muito incrível. No Dark Souls 1, ou a arma era muito boa ou ela era muito ruim, não tinha um balanceamento tão da hora assim. No DS2, qualquer coisa pode ser utilizada pra zerar o jogo e eu acho isso muito incrível. Também tem o ótimo PVP que o DS2 trouxe pra série. Eles adicionaram o Power Stance, que é você pegar duas armas da mesma classe e conseguir usar as duas ao mesmo tempo. E isso variava muito mais o combate. Isso porque você ficava com moveset diferente, então é como se fosse outra arma completamente diferente. Saindo um pouco do combate, as áreas de Dark Souls 2 são muito bonitas. Era muito comum eu estar lá numa área e só parar pra contemplar a beleza do jogo, de tão bonito que ele é. As áreas de Dark Souls 2 são um pouco mais abertas pra natureza, você consegue ver mais o cenário e não é tão claustrofóbico, por mais de ser uma linha reta, em algumas das vezes. Mas muita gente reclama do gráfico, eu acho o gráfico muito bom, ele é um pouquinho mais cartunesco, mas eu acho muito da hora. O jogo envelhece muito melhor do que só ser um jogo realista e qualquer coisa assim. Eu tenho que falar de uma coisa, uma área que pega você logo de cara é Majula. Essa área é inexplicavelmente muito boa. Tipo, não só a música que é calminha e deixa você mais tranquilo, mas não só isso, ela traz um sentimento muito bom de tranquilidade, a água batendo nas pedras, fazendo um som de vento, junto com a música, junto com os NPCs que estão ali acompanhando você nessa jornada. É tudo muito receptivo e pra mim é uma das coisas que mais marca quando eu penso em Dark Souls. Esse jogo, ele tem uma boa base, ele tem um bom PVP, ele tem uma boa história, ele é um jogo bom, mas
mas que muita gente não consegue dar o valor pra ela. Isso por causa da fanbase também, né? Não vamos mentir. Não é nem um pouco raro você ver pelo menos uma pessoa recomendando a outra de pular Dark Souls 2, porque é diferente. O jogo não é perfeito, ele tem muitos erros por si só, mas eu acho muito estranho muita gente só pular esse jogo por ouvir falar mal. Ele tem o seu próprio charme, ele é um Dark Souls diferenciado, mas um Dark Souls bom. O pessoal só risca ele como um jogo ruim pela mudança de diretor e principalmente por ele ser um jogo muito distoante do seu sucessor, mas ele tem o seu próprio charme e pra mim é um jogo muito incrível de jogar. Então o vídeo foi esse, tá? Parem de ir pelo efeito manada e realmente joguem o jogo porque ele é bom. E é isso aí, Dark Souls 2 é muito bom. Se você não gostou, você tá errado, tô brincando. É isso aí, falou, receba!